Queridos, muito boa noite. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida em mais uma quarta-feira que o Senhor permite com que nós possamos juntos, a partir deste tempo, nos unirmos diante dos nossos celulares, monitores aí, espalhados pelas nossas famílias da igreja, para termos um tempo de aprendizado da palavra do Senhor. Hoje, dia 4 de novembro de 2020, nós chegamos na nossa última quarta-feira da série Histórias, Lições do Passado aplicadas no presente. E hoje nós encerraremos este tempo de aprendizado com somente glória somente a Deus. E eu quero convidar a você a abrir comigo a palavra do Senhor neste tempo que o Senhor nos dá em Romanos, no capítulo 11, os versos de número 33 ao verso de número 36. Entendendo que toda a glória pertence ao Senhor. E diante do Senhor, após um dia com as atividades que tivemos, o Senhor permite que cheguemos até aqui, para podermos louvar e engrandecer o seu santo nome. Abra comigo a palavra do Senhor, se você a tem próximo de você. Romanos, capítulo 11, os versos de número 33 ao verso de número 36, quando a palavra do Senhor nos diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Sabe, querido, viver para a glória do Senhor é um privilégio na vida do crente. Viver para a glória do Senhor é a graça do Senhor sendo ministrada às nossas vidas. Em um dos documentos, dos símbolos de fé da nossa igreja, está registrado: qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. E isso vem como uma palavra norteadora em um mundo, em uma cultura que tem se perdido os valores bíblicos, perdido a certeza de um amanhã. Entre perguntas que surgem, o Senhor nos dá um norte e uma certeza da nossa vida, dizendo que a nossa vida é para o louvor da glória de Deus. Portanto, que nesta noite, em um tempo de aprendizado e de adoração ao nome do Senhor, você possa, sobre todas as coisas, glorificar a Deus. Que Deus assim abençoe-nos neste tempo de exaltação e de aprendizado no nome do Senhor. Louvemos ao nome do nosso Deus excelso neste momento. Meus irmãos queridos, graça e paz. A palavra de Deus diz que os céus proclamam a glória de Deus
e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um texto fabuloso das Escrituras que retrata o poder de Deus criando todas as coisas para o seu louvor e para a sua glória, informando a cada um de nós, seres humanos, para que nós pudéssemos refletir o brilho da sua glória sobre a face da terra, sendo nós imagem e semelhança do Senhor. É muito bom estar com você nessa noite, é muito bom ter você conosco nessa noite para adorarmos juntos o nome de Jesus, nesse nosso 5º culto de estudo bíblico de gratidão a Deus pela Reforma Protestante do século XVI. Lições da Reforma que continuam para nós hoje, para que nós possamos trilhar os passos santos do nosso Deus e Pai. E o nosso tema de hoje é a glória somente a Deus, um estudo muito precioso que nos será dado pelo pastor Maicon daqui a pouquinho. Eu quero começar essa canção cantando essa glória de Deus a partir da música Brilha Jesus. E eu quero convidar você para cantar aí aonde você está, para nós exaltarmos o santo nome do nosso Deus e Pai. Vejo a luz do Senhor que brilha bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz desse mundo, nos acorda de um sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Eis-me achego ao teu trono incrível, mais finito ao intangível. Por teu sangue precioso eu ouso entrar, minhas sombras da alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostre sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Querido, o Salmo 139 descreve para nós 3 atributos maravilhosos de Deus.
a sua onipresença, a sua onipotência, a sua onisciência, e descreve que nós somos feitos para adorarmos o santo nome de Jesus. É um salmo que retrata a glória do nosso Deus e o seu poder, dizendo para nós que não há como fugir dele. O melhor é correr para os braços dele. Eu quero cantar essa canção com você nessa noite tão preciosa. Essa canção é uma canção muito conhecida de corais. Chama-se Asas da Alva. Senhor, tu me sondaste, me conheces o meu deitar e o meu levantar. Por onde eu irei do teu Espírito e para onde fugirei da tua face? Se eu tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Se disser que as trevas me encobrirão e a noite escurece ao redor, as trevas e a luz são iguais para ti, noite brilha com o dia. Se eu tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Eu te louvarei, eu te louvarei, Senhor, ó Pai, te louvarei, louvarei, louvarei. Formaste-me, Senhor, guiaste-me antes de eu nascer. Te louvo porque de um modo maravilhoso tu me formaste. Se eu tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Eu te louvarei, eu te louvarei, Senhor, ó Pai, te louvarei, louvarei, louvarei. Queridos, hoje nós vamos receber, para nos trazer a palavra da parte de Deus, o reverendo Maicon
custódio. E eu tenho grandes amigos, muitos amigos, Deus seja louvado por isso. Mas existem algumas pessoas que elas marcam a nossa história, marcam a nossa vida e o nosso ministério. E o meu coração é muito grato a Deus pela vida do reverendo Maicon, porque eu fui pastor dele na adolescência dele, final da adolescência, início de juventude, lá em Minas Gerais, na nossa querida Alto Caparaó. E foi muito bom, foi muito gratificante e emocionante o dia que eu ouvi dizer que o reverendo Maicon ia para o seminário. 4 anos já se passaram, ele já foi ordenado, hoje ele pastoreia a 6ª Igreja Presbiteriana de Governador Valadares, no Ministério Frutífero, no Ministério Próspero. E ele é um desses pastores muito preciosos que a gente tem o prazer de ouvir. Tem uma palavra muito boa, muito abençoada e abençoadora também para o nosso coração. Então, quero orar por ele nesse momento e agradecer a Deus a vida dele, a sua família, a sua igreja, o seu ministério e pedir que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração através do seu servo, para que ele seja simplesmente a voz do Senhor, ou a trombeta de Deus soando ao nosso coração, trazendo o sonido certo que nós precisamos para esse tempo como povo de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tua é a honra, Tua é a glória, Teu é todo o poder e toda a majestade. Ao Senhor pertence o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Nós pertencemos a Ti por termos sido criados à Tua imagem e à Tua semelhança. E termos tido o privilégio de sermos feitos Teus filhos, para andarmos por toda a terra, ó Deus, refletindo a Tua glória, a Tua luz e levando o Teu testemunho e a Tua palavra salvadora. Obrigado por esse tempo nessa noite que o Senhor nos oferece e o privilégio de ouvirmos de longe a Tua palavra por meio do Teu servo, longe no aspecto geográfico, porque Tu estás tão perto de nós falando aos nossos ouvidos. Obrigado pela tecnologia que nos permite ouvir o Teu servo desde Governador Valadares e entender o recado do Senhor aqui dentro da nossa mente, do nosso coração, para alimentar a nossa alma e fortalecer a nossa fé. Muito obrigado pelo dia em que nasceu esse homem de Deus, reverendo Maicon. Obrigado pelo dia em que ele recebeu o chamado do Senhor. Antes, muito obrigado por ele ter sido criado no Evangelho, nos passos de Jesus, ter escutado a Tua voz, ter ido para o seminário, ter feito um curso abençoado. Obrigado pelo pastor que ele é, ó Deus, pelo seu cuidado com o seu rebanho, com as suas ovelhas. Muito obrigado pelo seu comprometimento com o Deus da palavra e com a palavra de Deus. Numa exposição, ó Deus, séria, profunda e abençoada para nós. Que a unção do Senhor esteja sobre ele em todo o tempo. E que quando ele falar, nós possamos ver o homem falando, mas ouvir a voz do Senhor trazendo, ó Deus, o alimento santo que nós tanto precisamos para fortalecer a nossa fé. Fica conosco e fala-nos em nome de Jesus, o nosso Salvador eterno. Amém e amém. Reverendo Maicon, bem-vindo entre nós. Deus te abençoe. Um forte abraço. Olá, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de São João da Boa Vista. É um privilégio estar com vocês aqui nesse momento. É um privilégio poder estar participando desse momento na história de vocês, né? São tantos e tantos anos de história nos quais Deus tem abençoado essa igreja, e nesse tempo agora no qual a gente não consegue, né, se reunir presencialmente, essas ferramentas que Deus tem nos proporcionado, dizendo aqui, falando, né, sobre as tecnologias, são maravilhosas e possibilitam que a gente possa interagir de alguma forma. E eu me sinto muito grato a Deus pelas vidas de vocês e por esse convite. Agradeço ao reverendo Ronaldo, que foi quem fez o contato comigo. O pastor Ronaldo, ele
foi evangelista aqui na igreja que hoje eu pastoreio, a 6ª Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. Ele é casado com uma filha da igreja, que é a Vanessa, né? Então já há um certo vínculo. Eu o conheci quando eu era seminarista aqui da igreja e ele era evangelista. Depois a gente teve outros encontros no tempo de seminário dele, que a gente tem um amigo em comum, Reverendo Amado, que já falou para vocês aqui recentemente, né? E a gente então tem esse privilégio de estar aqui a convite dele. É um privilégio também saber que vocês têm sido muito bem pastoreados aí ao longo dos anos pelo Reverendo Ivan, que foi meu pastor na adolescência, na primeira igreja presbiteriana de Alto Caparaó, né? Ele ficou lá com a gente um tempo curto, mas marcou muito a nossa vida, a nossa geração, e um pastor muito querido, muito amado, e sempre que me encontro com ele, tenho assim bons momentos de memórias boas, mas também do presente, em ver que continua sendo um homem fiel e leal ao Senhor. Eu não sei se eu falei no início, meu nome é Maicon Custódio, sou pastor aqui da 6ª Igreja de Governador Valadares, casado com a Gisele, e recebam, né, não só o meu abraço pessoal, mas também o abraço de toda a nossa igreja nesse período que vocês estão agora celebrando, né, nesse mês da reforma, o mês do aniversário, algo que Deus tem a dizer para nós através da sua palavra. A gente foi convidado pelo pastor para falar um pouco sobre a glória de Deus na vida. Um dos pilares, um dos princípios da reforma é que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Glória somente a Deus. E esse princípio continua ecoando até hoje. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, de Johann Sebastian Bach, que colocava, né, um soli Deo glória, um glória somente a Deus ao final de suas peças. Você, se é um presbiteriano ou uma presbiteriana histórico que nasceu em berço presbiteriano, como a gente costuma dizer, você deve estar familiarizado com os nossos catecismos, com os nossos símbolos de fé, ou mesmo se não foi, e foi discipulado utilizando algum desses materiais, pode ser que você esteja familiarizado com a primeira afirmação cabal que nós temos nos nossos símbolos de fé, é que todo homem foi criado, toda mulher foi criada para a glória de Deus, para glorificá-lo, para viver para a sua glória. Eu quero nesse nosso período juntos aqui poder falar um pouco com vocês sobre a glória de Deus, sobre o como eu e você, cada um de nós precisamos, ou melhor, devemos glorificar o Senhor. E como que isso é algo extremamente relacionado com a vida diária da gente, com as coisas que a gente com as coisas que a gente faz, e como que muitas vezes a gente corre o risco de reduzir a um pedaço da vida da gente, a um aspecto da vida da gente, algo que Deus queria que fosse extensivo, que fosse estendido a tudo que a gente a tudo que a gente faz, em todo o tempo, onde quer que nós estivermos. Eu queria convidar você para, se possível, estiver aí em mãos, para que abrisse a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, eu lerei apenas o versículo 24. Atos 20, versículo 24, que diz assim: Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Não considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu cumpra aquilo que Deus me chamou para fazer. São palavras do apóstolo Paulo direcionadas aos seus irmãos, aos seus amigos de caminhada, aqueles que conviveram com ele pelo menos 3 anos na cidade de Éfeso, enquanto ele estava ali plantando aquela igreja, pregando e ensinando na escola de Tirano, convivendo semanalmente, diariamente com aqueles irmãos. E ele diz, olha,
eu sei que muita coisa ruim e difícil está me esperando. O Espírito Santo me garante que perseguições e lutas vêm pela frente. Mas eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Eu não vivo para mim. A minha história não é sobre mim. O que eu faço não tem um fim em mim mesmo. Eu estou aqui na terra, eu estou aqui com vocês agora, eu estou fazendo o que faço, falando o que falo, pensando o que penso, e tudo isso para a glória de Deus. Era a convicção do apóstolo Paulo, e essa precisa ser a convicção de cada cristão. A nossa vida, para nós mesmos, ela não é preciosa. Eu não vivo para mim, você não vive para você, nós vivemos para Deus. O mesmo Paulo, pregando em Atos, no capítulo 17, àqueles filósofos estoicos e epicureus lá na cidade de Atenas, diz: porque é em Deus, é nele que nós existimos e é nele que nós nos movemos. Ele é o centro de toda a existência. É o mesmo Paulo que, naquele momento de doxologia, de cantar a glória de Deus, no capítulo 11 da Epístola aos Romanos, vai dizer: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A Bíblia é farta quando você olha para o Apocalipse e você percebe que todos os seres angelicais, todos os seres celestiais, a criação, a igreja do passado, a igreja do presente, a igreja do futuro, tudo está o tempo todo dizendo: ao que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, tudo é para ele. Você vai ler Isaías no capítulo 6 e você verá os seres angelicais, os serafins, os querubins, olhando para aquele que está no trono, para o Senhor, e dizendo: toda a terra está cheia da sua glória. A glória de Deus é o centro da existência de tudo o que há. Ele é glorificado em tudo que existe. Você vai ler o relato da criação em Gênesis nos capítulos 1 e 2 e a conclusão de cada etapa é: viu Deus que tudo isso era bom. Deus estava satisfeito com o que ele tinha acabado de fazer, porque Deus ama se satisfazer naquilo que o glorifica, que exalta a sua própria grandeza. A glória de Deus tem a ver com o Deus exaltado sobre tudo e sobre todos e em todos os momentos e em todos os lugares. A glória de Deus tem a ver com olharmos para os ciclos de toda a natureza, de toda a criação, e reconhecermos que existe alguém que está regendo tudo isso. Por isso é inadmissível que nós olhemos para a vida, para a natureza, nós olhemos para o nascimento de uma criança, nós olhemos para um casamento, nós olhemos para o nosso próprio corpo, nós olhemos para a ciência e nós digamos assim: essas coisas são um fim em si mesmas. Essas coisas merecem ser honradas e servidas como se fossem divinas, que é o que a gente faz muitas vezes. Esse é o princípio da idolatria. Nós pegamos coisas criadas, como o dinheiro, que é algo criado pelo homem. Nós pegamos coisas criadas por Deus, como a natureza, como o alimento, e nós começamos então a glorificar essas coisas e a viver para essas coisas e viver para agradar essas coisas. A gente vive com o coração preso ao dinheiro, a gente vive com o coração preso ao nosso próprio corpo, a gente vive com o coração preso ao sexo, a gente vive com o coração preso ao prazer, e aí a gente dá a glória que deveria ser de Deus, a honra que deveria ser de Deus, o amor que deveria ser direcionado a Deus para algum outro objeto que não é Deus. O princípio da idolatria nada mais é do que a quebra desse princípio. Eu estou dando glória, eu estou
estou honrando, eu estou amando, eu estou servindo, eu estou devotando a minha vida a algum outro, a alguém que não é o próprio Deus. Por isso eu quis começar lendo esse texto de Paulo. A minha vida não é para mim. A minha vida é para Ele. Se você entendeu esse princípio, se você entender essa realidade, você já está bem adiantado no que eu tenho para falar para vocês nesse momento aqui. Se você assimilou o que eu acabei de dizer e você começa a praticar isso na sua vida, a minha vida não é para mim, a minha história não é para mim, o que eu penso não é para mim, o que eu falo não é para mim, o que eu produzo não é para mim, é tudo para Ele. Você está entendendo o que eu quero te dizer nesse momento agora? A sua vida é para o Senhor. E a gente olha para textos bíblicos que, dentre tantos outros, além dos que eu já falei, que vão evidenciando isso. Perceba, por exemplo, o Salmo 24. Nós sempre lembramos do Salmo 24 na parte final dele, do levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos, né? Mas eu sou muito afeito também, tenho muito afeto pelo versículo 1 e pelo versículo 2, que diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Uma das coisas que me chama a atenção nesse texto é essa ideia de propriedade. Tudo é dele. Ao Senhor pertence a terra, o mundo, cada pedacinho de terra. Então você acha que você é dono da sua casa? Você acha que você é dono da sua chácara? Você acha que você é dono da sua empresa? Você acha que você é dono de alguma coisa? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Mesmo que você ache que você diz assim, isso aqui eu construí, isso aqui eu fiz com a força do meu braço, isso aqui é fruto do meu suor. O texto diz que a terra e tudo o que existe na terra é de Deus. Aí você diz, ok, então tá, todas as minhas propriedades são de Deus, mas eu não. Aí o texto continua dizendo, o mundo e todas as pessoas que habitam no mundo também são propriedade de Deus. Tudo pertence a Ele. Então, Ele é o dono de todas as coisas. Por isso ele é digno de toda a glória. Porque tudo é dele. Porque todas as coisas que existem são propriedade dele. Eu e você não temos autoridade sobre nada nesse mundo. Aquele que é dono de todas as coisas pode exigir que todas as coisas tenham uma finalidade. E essa finalidade que ele deu é que seja para ele. Porque é assim que as coisas funcionam. Eu estou aqui em mãos, por exemplo, com esse bloquinho. E eu posso definir qual é a finalidade desse bloquinho, porque eu o comprei com o meu dinheiro, ele é minha propriedade. E eu posso resolver se esse bloquinho vai ser utilizado para eu fazer esboços, como eu fiz aqui. Eu posso definir se ele vai ser usado para desenhar. Eu posso definir se eu vou dar ele para uma criança rabiscar. Eu posso definir se eu quero deixar lá na cozinha da minha casa para que a minha esposa use como anotação de receitas, porque ele é meu e eu defino a finalidade dele. Esse senso de pertencimento, ao Senhor pertence a terra, ao Senhor pertence tudo que existe na terra, ao Senhor pertencem todas as pessoas da terra, faz com que Deus tenha o direito de dizer qual a finalidade, qual o propósito, qual o sentido da existência de todas as coisas e de todas as pessoas. Então perceba uma coisa quando nós estamos falando sobre glória de Deus. A vida não é sobre o que você define ser. A vida não é sobre os seus sonhos.
A vida não é sobre os seus projetos. A vida não é sobre os seus planejamentos. A vida é sobre aquilo que Paulo nos falou no primeiro versículo que a gente leu aqui. A vida não é preciosa para mim mesmo. A vida é preciosa a partir do momento que eu cumpro aquilo para o que Deus me criou. Você não dá sentido à sua existência fora do seu Criador. Qual é o sentido da sua existência? Qual é o fim principal do homem? A glória de Deus. Olha o que diz a Epístola aos Efésios, no capítulo 1. Outro texto que muitas vezes nós temos grande familiaridade com esse capítulo, nós o lemos e a gente sempre pensa nesse texto num aspecto soteriológico, ou seja, falando sobre salvação. É um texto que está falando de predestinação, é um texto que está falando de pertencimento a Deus, é um texto que está falando do penhor, da herança do Espírito Santo, de bênçãos celestiais em Cristo Jesus, do beneplácito. Mas para o propósito da nossa conversa aqui agora, preste atenção no versículo 12. Quando Paulo está falando da salvação, quando Paulo está falando dos porquês e dos caminhos que Deus tomou para fazer tudo o que fez, perceba o que Paulo diz como sendo a finalidade da sua salvação. Ele diz, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Efésios 1, versículo 12. Todo o processo da nossa salvação, a morte de Cristo na cruz, a plenitude do tempo, cumprindo na encarnação, vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, é para que nós vivamos para o louvor da glória dele. Nós, quem? Os que esperamos em Cristo. Meus irmãos, vocês podem sair daqui depois desse encontro nosso e dizer assim, olha, eu não concordo com o que esse pastor disse, mas você precisa concordar com as Escrituras. A consciência, a mentalidade, a vida prática do cristão, ela é cativa às Escrituras. E as Escrituras estão dizendo que a finalidade da sua existência é ser para o louvor da glória de Deus. A finalidade da sua existência não é ganhar dinheiro. Não é acumular diplomas em pilhas. Não é acumular grandes feitos, não é ter muitas biografias suas escritas, ainda que você possa ganhar muito dinheiro, ainda que você possa ter grandes feitos, ainda que muita gente escreva biografias suas, mas a finalidade da sua vida é ser para a glória de Deus, viver para a glória de Deus. Qual é o texto clássico quando a gente fala isso? Você deve saber de cor, que é aquele de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, 32 e 33, né? Então volta aí algumas páginas na sua Bíblia, 1 Coríntios 10, 31 a 33. E a palavra do Senhor vai te dizer o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o interesse de muitos, para que muitos sejam salvos. E aí ele vai iniciar o 11 dizendo, sejam então meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Perceba quão interessante é esta afirmação de Paulo. Paulo poderia estar aqui falando de muitas coisas que devem ser feitas para a glória de Deus.
Mas a discussão aqui é sobre liberdade cristã, sobre comida e sobre algumas práticas que o povo de Corinto tinha, e tinha a ver muito então com carne sacrificada a ídolos, banquetes e refeições regadas à imoralidade. Então Paulo pega esses elementos daquela cultura, dos quais ele estava tratando na carta, para dizer: gente, vocês não entenderam que vocês foram criados para a glória de Deus? Vocês não entenderam que se vocês estiverem comendo, é para a glória de Deus? Que se vocês estiverem bebendo, é para a glória de Deus? Ou qualquer outra coisa que vocês estiverem fazendo, dirigindo, tirando férias, sentando, levantando, trabalhando, estudando, é para a glória de Deus? Que vocês não existem para vocês mesmos, que vocês não vivem para vocês mesmos, mas que vocês estão aqui para que Deus seja glorificado em todo o tempo, na vida de vocês, na história de vocês, na caminhada de vocês. Vocês não entenderam isso? É isso que Paulo está falando. Que a nossa vida em todo o tempo é para a glória de Deus. O grande problema, e aqui eu quero deixar alguns elementos práticos para você, é que muitas e muitas das vezes eu e você compreendemos glória de Deus como algo restrito à vida litúrgica ou à vida religiosa. E aí a gente tem a mania de falar assim: olha, quem é que está no louvor da igreja? É quem está tocando e quem está cantando. Porque louvor a Deus tem a ver com liturgia. Ou quando alguém diz assim: eu preciso glorificar a Deus, o que eu vou fazer? Eu vou para a minha igreja, eu vou lá cantar algumas canções e fazer algumas orações, porque assim eu estou glorificando a Deus, porque a glória de Deus está vinculada a um espaço físico de tijolos. Porque a nossa noção romana, católica, muitas vezes aqui, tá? É nesse sentido, é de que a presença de Deus está sacralizada e vinculada a um espaço físico, a um território, a uma construção. E aí a gente entende como glória de Deus as coisas religiosas. Francis Schaeffer escreve um livrinho que, apesar de ser o menorzinho dos que ele escreveu, é um dos mais profundos e complicados para o leitor leigo, que é chamado A Morte da Razão. E ali ele fala de uma linha divisória entre natureza abaixo e graça acima. E ele vai atribuir a Tomás de Aquino essa divisão, na qual a gente tem uma vida abaixo da linha, que é a vida da natureza, onde a gente coloca as coisas normais da vida: comer, beber, trabalhar, namorar, estudar. Essas coisas são coisas da natureza. Agora, orar, dar dízimo, cantar, ler a Bíblia, essas são coisas da graça, são coisas de um plano superior. E essa visão é o que foi fazendo com que gradativamente muitas pessoas fossem tendo a sua vida partida entre sagrado e profano. Então, por exemplo, você vai ouvir alguém, por exemplo, se eu estou aqui agora no meu gabinete, né, e aqui no espaço da nossa igreja, talvez se uma criança soltar um palavrão ali fora agora, algum adulto chegue para ela assim: menino, você está na igreja, você não pode xingar não. Porque a gente fez uma ideia na qual glória de Deus, na qual servir a Deus, a presença de Deus, é algo muito restrito aqui. Lá na sua casa eu até tolero que você xingue, mas aqui não. Porque a gente tem essa divisão. E isso é muito prejudicial para que você compreenda o que é ser e viver para a glória de Deus. Porque se você pensa assim: eu preciso glorificar a Deus em alguns eventos da minha vida, então você pode viver para o diabo de segunda a sábado, desde que domingo você venha aqui e entregue a Deus a sua cota de glorificação. Você pode ser um adúltero, você pode ser um trambiqueiro, você pode ser uma pessoa da pior espécie da segunda até o sábado, mas aí no domingo você vem cá e dá a sua contribuição de glória a Deus. Os textos que nós estamos lendo não estão aqui, em nenhum deles está dizendo assim: que toda a sua vida religiosa seja para a glória de Deus.
E por isso eu gosto tanto desse texto de 1 Coríntios 10:31, porque Paulo pega as coisas mais comuns da vida. Se você come ou se você bebe, ou se você faz qualquer outra coisa, você faz para a glória de Deus. Sabe, você, meu amiguinho da UPA, sabe, minha querida adolescente, vocês vivem para a glória de Deus. Você mexe no celular aí, no seu TikTok, no seu Instagram, qualquer uma dessas coisas, para a glória de Deus. Você está jogando o seu PlayStation 4, que daqui a pouco vai ser 5, ou o seu Xbox One, que daqui a pouco vai ser Series X, para a glória de Deus. Menininha, você parou na frente do espelho para fazer maquiagem, e a glória de Deus precisa estar expressa na sua maquiagem. Minha irmã querida, as roupas que você veste precisam transmitir glória de Deus, não a sua sensualidade, as suas curvas. Meu irmão, a sua malhação não é para você ficar musculoso para que as pessoas simplesmente vejam, uau, que homem. Mas precisa ter glória de Deus, porque a Bíblia fala, tudo o que você fizer é para a glória de Deus. Deus está sendo glorificado em cada aspecto da sua vida. Você que é estudante, você tem estudado para a glória de Deus? Aí você me pergunta, Pastor Maicon, como eu estudo para a glória de Deus? Para começo de conversa, é estudando de verdade. Tem muita gente, a gente usa aqui uma expressão em Minas Gerais, eu não sei como é que é aí no estado de São Paulo, que é chamada de morcegar. É aquela pessoa que o morcego é reconhecido por dormir de dia e por sugar sangue. Né? Então, quando se fala que alguém está morcegando, é uma pessoa que está dormindo na hora que era para estar acordado e que ele é um baita de um sanguessuga. E tem muita gente, por exemplo, que estuda dessa forma. Ele dorme no ponto e ele está sempre dependendo da boa vontade dos outros, que ele é um péssimo estudante. Você, minha querida menina crente, você, meu querido rapaz crente, você tem estudado para a glória de Deus? Você acha que Deus é glorificado quando você chega para alguém e fala, coloca o meu nome aí no trabalho? Quando você cola numa prova? Porque glória de Deus está vinculada com a nossa excelência. Paulo está dizendo, eu vou gastar a minha vida naquele texto que a gente leu em Atos 20. A minha vida é gasta para fazer o que Deus me chamou para fazer e Deus é glorificado nisso. Como você estuda? Você presta um grande culto a Deus quando você é o melhor aluno da sua sala. Quando você é a melhor aluna da sua sala. Não porque você quer ficar recebendo palminha de todo mundo. Não porque você quer ganhar uma medalhinha da professora ou do professor ou da escola. Mas porque você entende que os seus estudos são um culto a Deus. É assim no seu trabalho. Toda vez que você é um péssimo profissional, toda vez que você vai para o seu emprego e você está roubando do seu patrão, da sua patroa, aí você dizer, nossa, graças a Deus, eu nunca roubei. Se você está deixando de fazer o seu trabalho de modo digno, com excelência, se você está usando o tempo de trabalho para fazer qualquer outra coisa que não seja o que o seu chefe e a sua chefe estão pagando para você fazer, você está roubando dele e você está envergonhando o evangelho, você não está trabalhando para a glória de Deus. Você não está fazendo para Deus aquilo que Ele é digno. Você não glorifica a Deus porque Deus tem grandes coisas sendo ditas ao tempo todo. Por exemplo, nas relações trabalhistas, quando Ele diz, trabalhe para o seu patrão como se você estivesse trabalhando para mim. É como se Deus dissesse assim, lembra que você não está batendo cartão para Ele. Lembra que você está batendo cartão para mim. Lembra que seu patrão pode não ver tudo que você está fazendo ou deixando de fazer, mas eu vejo. É como se Deus estivesse perguntando para você, se fosse eu o seu patrão, qual seria o meu nível de satisfação com os seus serviços prestados? Se você varre o chão, varra o chão com excelência. Se você trabalha com informática, lide com os algoritmos, com os softwares, com os hardwares de modo excelente.
Se você presta serviço mecânico, faça o serviço mecânico com excelência e entregue o carro daquela pessoa do jeito que ele vai funcionar bem e cobrando um preço justo. É a clássica conversa que é atribuída a Lutero e o sapateiro. O sapateiro, provavelmente analfabeto, chega para Lutero e diz assim: Lutero, como eu posso glorificar a Deus? É como se ele estivesse dizendo: eu não sei pregar, eu não sei cantar, como eu glorifico a Deus? E ele ouve daquele irmão o seguinte: faça os melhores sapatos e venda-os por um preço justo. Pronto. Você está glorificando a Deus. Como você glorifica a Deus na sua família? Sendo um marido melhor, sendo uma esposa melhor, entendendo as instituições divinas da família, de que o marido tem um papel sim sacerdotal dentro do seu lar, de ser pastor da casa, de ser o líder espiritual da casa. E Deus se agrada quando você, homem, toma essas posturas. Deus se agrada, mulher, quando você entende o padrão bíblico de submissão. Deus se agrada, filhos, quando vocês honram os seus pais e as suas mães. Deus se agrada, pais, quando vocês não conduzem seus filhos à ira e vocês os criam na sabedoria e na admoestação do Senhor. Deus se agrada, netos, netas, genros, noras, quando vocês honram as cãs, os cabelos brancos dos seus avós, dos seus avós, dos seus sogros, das suas sogras. Porque Deus se agrada quando nós vivemos a nossa vida familiar pensando assim: eu não estou aqui simplesmente porque um dia eu me apaixonei por uma mulher, me casei com ela e agora nós temos filhos. Também por causa disso, mas porque eu entendo qual é o significado bíblico do matrimônio e eu sei que eu glorifico a Deus sendo um marido bom, sendo um marido melhor, buscando todo dia a excelência. Deixa eu te falar um negócio: por mais que você seja um bom marido, você ainda pode melhorar. Por mais que você seja uma ótima esposa, você ainda tem onde melhorar. Uma das melhores coisas para você entender como você precisa viver para a glória de Deus é nunca estar satisfeito com o ponto onde você está. Falar assim: eu posso ser mais excelente, eu posso ir além, eu posso me desgastar um pouco mais, eu posso me entregar um pouco mais, eu posso honrar mais os meus pais, eu posso honrar mais o meu cônjuge, eu posso servi-lo mais, eu posso amá-lo mais, e Deus é glorificado nessas coisas. A Bíblia diz que o marido crente ou a mulher crente são canais de santificação e bênção para o marido descrente e para os filhos, para a esposa descrente e para os filhos. Deus é glorificado nas suas relações familiares. Deus é glorificado quando a gente vive a vida com uma busca incessante de excelência e amor. Eu faço buscando a glória de Deus e por isso eu faço o meu melhor e eu faço por amor a Deus e amor ao meu próximo, sabe? E quando a gente entende essas coisas, quando nós compreendemos a profundidade dessas questões, só resta uma coisa para nós: olha, não existe outro jeito de eu ser, de eu pensar, de eu viver que não seja para a glória de Deus. Portanto, você pode pensar agora aí em algumas diversas maneiras pelas quais você pode glorificar a Deus na sua vida. Eu quero que nesse tempo que a gente passou junto conversando aqui, que algumas coisas tenham feito um sentido mais amplo na sua cabeça. Pelos pastores excelentes que vocês têm, eu tenho certeza que vocês já ouviram tudo isso que eu disse, já ouviram mais de uma vez e com maior competência do que eu possa ter dito para vocês aqui, eu tenho certeza disso. Mas pode ser que Deus levantou esse barbudinho aqui em Governador Valadares para conversar com você hoje, de maneira a dizer assim: olha, até hoje você não escutou o que o pastor Ronaldo disse, você não deu atenção para aquelas coisas. Até hoje você não deu ideia para que o pastor Ivan disse, sabe? E
eu escolhi usar esse moço aqui hoje para falar essas coisas com você. Sua vida precisa ser para a glória de Deus. Você precisa parar de considerar a sua vida preciosa para si mesmo. Você precisa parar de correr para si. Você precisa parar de gastar tanta energia para a sua glória. Esse é um dos princípios da Reforma Protestante. Um dos princípios mais difíceis que existem. Viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus. E quando eu digo viver, é porque é a vida toda. Não é ter momentos pontuais religiosos, como eu já disse aqui hoje, nos quais eu falo, eu preciso glorificar a Deus. Vamos lá na igreja, porque hoje é dia de ir lá gastar 1h30 de culto, de escola bíblica dominical, para eu glorificar a Deus. Se você entendeu o que eu disse nessa noite aqui, eu acho que está passando a noite, eu acho que isso vai ficar claro para você. Se de tudo que eu falei você não tiver entendido bulhufas, guarda essa frase aqui. O que o pastor Michael me disse hoje é o seguinte, é que tudo que eu faço o tempo todo tem que ser como se eu estivesse prestando um culto a Deus. Tudo que eu faço o tempo todo é como se eu estivesse prestando um culto a Deus. E para Deus eu não dou resto, para Deus eu não dou migalha, para Deus eu não faço mais ou menos, para Deus eu dou o meu melhor, eu faço com excelência. E eu vivo de modo intencional, com intenção, para que Ele seja glorificado no que eu falo, no que eu faço, no que eu penso. É isso que eu tinha para falar para você hoje. Espero que tenha sido dentro daquilo que a gente queria. Eu acho que uma das grandes questões que a gente muitas vezes pode incorrer em tempos de pensar sobre esses temas basilares da nossa reforma protestante é da gente ser teórico demais e da gente falar muito de teólogos do passado, que é muito importante. Eu estou na minha biblioteca, cheio de livro aqui atrás, então fica claro para vocês que não me falta apreço pela tradição, pela teologia, pelos conceitos, mas eu percebo que muitas vezes quando a gente vai discutir esses assuntos a gente é muito árido, a gente não fala da vida prática, falta-nos um pouco de paixão em dizer e olhar no olho para falar, olha, isso aqui tem a ver com a sua vida, não é simplesmente um conceito teológico do século XVI. É algo relevante para você hoje, em 2020, durante a pandemia do coronavírus. Enquanto você trabalha, enquanto você estuda, enquanto você namora, enquanto você é pai, enquanto você é filho, enquanto você é esposa. E esse é o desejo do meu coração, que ao fechar o seu dispositivo aí agora, ao desligar a sua TV, ao desligar o seu aparelho celular, o seu tablet, o seu notebook, seja o que for que você estiver usando aí, você sai e diga assim, olha, esse pastor falou coisas que tem a ver com a minha vida e tem coisas que precisam ser melhoradas na minha vida. Eu preciso aprender a viver para a glória de Deus. É essa a missão de todo pastor, de todo aquele que ensina. Ser bíblico e relevante para a vida de seus ouvintes, e essa é a esperança do meu coração. Deixa eu orar com vocês e por vocês. E mais uma vez, obrigado, pastores, conselho, pelo convite. E espero que vocês ainda possam viver muito para a glória de Deus, muitos e muitos anos, e que Ele seja sempre adorado e glorificado na vida de vocês. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor, em sua infinita bondade, nos escolheu para chamar de filhos. Muito obrigado pela graça, pela bondade, pelo amor que o Senhor tem dispensado a nós. Nos ensine todo dia a viver para a sua glória e a sermos para a sua glória. É essa, ó Deus, a nossa oração, é esse o nosso clamor pela minha vida, pelos meus irmãos lá em São João da Boa Vista e por todo o seu povo espalhado pela face da terra, hoje e para sempre e sempre. Amém e amém. Grande abraço, pessoal, que Deus os abençoe. E até já.
Senhor, me tens ouvido, me atendido a oração. Bendito de minha vida, não rejeitas meu clamor. Por isso canto aos homens, venham ver o que Ele faz. Bendizei ao amado, quero ouvir voz de louvor. Te exalto, me inclino, dependo de Ti, preservador da vida, sustentador da fé. Que a terra se curve em salmos a Ti, sarada ela seja, aclame ao Senhor. Senhor, me tens ouvido, me atendido a oração. Bendito de minha vida, não rejeitas meu clamor. Por isso canto aos homens, venham ver o que Ele faz. Bendizei ao amado, quero ouvir voz de louvor. Te exalto, me inclino, dependo de Ti, preservador da vida, sustentador da fé. Que a terra se curve em salmos a Ti, sarada ela seja, aclame ao Senhor. Te exalto, me inclino, dependo de Ti, preservador da vida, sustentador da fé. Que a terra se curve em salmos a Ti, sarada ela seja, aclame ao Senhor. Te exalto, me inclino, dependo de Ti, preservador da vida, sustentador da fé. Que satisfação e alegria em poder ouvir o ensinamento da Palavra de Deus através do seu servo, reverendo Michael Custódio, pastor da Sexta Igreja, um colega de ministério, um amigo querido que temos. Alegria também em ouvir novamente a voz do Elson Wax. Por um bom tempo trabalhamos e estivemos juntos ali na Sexta Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. E eu quero aqui deixar um abraço carinhoso do nosso conselho da Igreja Presbiteriana de São João da Boa Vista, aos irmãos, ao conselho da Igreja, da Sexta Igreja Presbiteriana, que eu posso dizer com a liberdade que tenho, que é também a minha igreja onde pude servir aos irmãos e a Jesus Cristo
e também pude me casar, iniciar ali uma fase com a minha família, e louvado seja Deus por este tempo que estive aí com os irmãos. Deixo o meu abraço carinhoso aos irmãos da 6ª Igreja Presbiteriana de Governador Valadares, na pessoa do seu presidente do conselho, Reverendo Maico Custódio. Reverendo, muito obrigado pela disposição em ter nos servido e ter sido boca do Senhor a nós nessa noite. Também quero aqui encerrando esta série sobre a Reforma Protestante, agradecer aos demais pastores que conosco estiveram ao longo desta série. Reverendo Amado, que iniciou a nossa série aí falando sobre Cristo, somente Cristo. Depois tivemos o reverendo Flávio Cunha falando a respeito da graça, somente a graça. Pastor Flávio Cunha, pastor da Igreja Central de Casa Branca. Também tivemos reverendo Clodoaldo Caldas, pastor da Igreja Presbiteriana de Araxá, em Minas Gerais também. Trouxe para nós a mensagem falando a respeito de somente as Escrituras. Na semana passada tivemos o reverendo André Barbosa Lima falando a respeito de somente a fé, e hoje, concluindo a nossa série, o reverendo Maico Custódio. A todos estes irmãos e colegas de ministério, que a bênção do Senhor esteja sobre vocês, sobre a família de vocês e o ministério de cada um dos queridos. Também não poderia deixar de agradecer a você que nos acompanha semana após semana, participando conosco, aos irmãos de nossa igreja aqui em São João da Boa Vista, nossa congregação em Águas da Prata, e aos queridos também que participam conosco, acompanhando as programações da nossa igreja a partir das redes sociais, seja do YouTube, seja do Facebook. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Nós iremos orar, agradecendo e entregando este tempo de culto e adoração no nome do Senhor. Pai, louvado e bendito seja o teu santo nome, por podermos, ó Deus, aqui desfrutar do aprendizado da tua palavra e sermos desafiados, ó Deus, por tua palavra, a vivermos uma vida que agrada ao Senhor, uma vida, ó Pai, que aponta para a glória do teu santo nome. Louvado e bendito seja o Senhor, ó Deus, pelos irmãos, pastores que por aqui, ó Deus, ministraram a tua palavra aos nossos corações. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um deles, bem como, ó Pai, a sua igreja aqui representada. Que, ó Deus, neste tempo possa ser um tempo, ó Pai, de aprendizado, mas não somente para ficar, ó Deus, inculcado na nossa mente, mas que venhamos, ó Deus, a praticarmos a tua palavra no nosso viver diário. Esse é o nosso desejo e nós, assim, ó Deus, fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, querido, eu quero deixar para você um convite. Amanhã, quinta-feira, 7h30 da manhã, nós ainda continuamos com a nossa semana de oração virtual. A partir do Facebook da Igreja Presbiteriana de São João da Boa Vista, você é convidado conosco durante toda essa semana. Nós estamos tendo um tempo devocional de oração, motivando a igreja a olhar para as Escrituras, a buscar diante do Senhor em oração neste tempo que estamos enfrentando. Então, amanhã, se o Senhor assim permitir, às 7h30 da manhã, nós teremos um tempo devocional a partir da página do Facebook. A todos, que Deus os abençoe e tenha uma excelente noite, guardados e amparados pelo nosso Deus.